Então vamos para mais um vlogzinho aqui de leitura que eu sempre trago ao fim do ano pra vocês, de todos os livros que eu li, né, tudo que eu gostei, tudo que eu não gostei. Bora lá, roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Choco e bem-vindos ao canal Pipoca. Antes de começar, deixa o like, se inscreve e me siga nas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop e nos bastidores aqui do canal. Esse ano nós começamos e terminamos com a saga Cotar, mas eu tenho uma justificativa. Calma que eu já chego lá. Eu estou com a lista aqui mais ou menos em ordem de leitura, porque tiveram alguns livros que eu li e ouvi, porque eu ouvi muito audiobook esse ano em paralelo, e alguns eu terminei antes, alguns eu terminei depois, alguns são sagas, então eu li por um tempo, então eles estão mais ou menos aqui em ordem de leitura, mas não exatamente em ordem de leitura. Dá pra entender? É isso. Começando então com o primeiro livro da saga Cotar, que é Corte de Espinhos e Rosas. Eu gostei muito, achei muito bom, mas a primeira vez que eu li numa situação bem turbulenta, eu tava em viagem, já aceitei que ler fantasia em viagem não é pra mim, eu não consigo me concentrar, eu não entendo direito a história, então por isso eu precisei lê-lo novamente aqui em novembro, agora recente, né? Então reli ele agora mais fim do ano. É uma história muito boa, muito legal, muito interessante, é uma releitura da Bela e a Fera, os personagens são maravilhosos, o universo de fantasia que a Sarah J. Maas criou por aqui, único e maravilhoso. E é isso, pessoal, gostei muito desse livro. Depois eu continuei com a saga Orange, eu li também alguns mangás esse ano, muitos HQs e mangás esse ano. E o primeiro foi Orange, a saga inteira ali terminando em 7 volumes. Acho um manga maravilhoso, a história é linda, muito bonita, é um slice of life, então a gente acompanha ali um dia a dia de um grupo de adolescentes, né, vivendo ali cada um a sua história, exceto pelo fato de que um deles morre, e é aí que começa tudo. Eu gostei muito, é uma história muito bonita, muito tocante, muito emocionante, esperava um pouco mais, sim, esperava, mas assim, eu acho que do jeito que foi concluído, do jeito que foi contado os detalhes, né, foi muito bonito de ler, sério, eu adorei, recomendo pra todo mundo ler pelo menos uma vez Orange. Depois, mantendo aí essa pegada bem asiática, eu li Bem-vindos à Livraria Ryunandong. É bom o livro, tem alguns ensinamentos, eu gosto de ler livros assim que tem alguns ensinamentos no começo do ano, motivacionais ou não, uma pegada mais assim, leve, descontraída, confortável, mas que sempre traz ali uma motivação pra gente começar o ano já empolgado. Então eu li esse ano, eu gostei bastante. Claro, não foi meu favorito, já li outros que eu gostei mais, só que a história foi boa pra mim no momento que eu tava lendo, é uma história muito gostosa de uma mulher que tá recomeçando a vida dela, então ela decide abrir uma livraria e aos poucos ela vai conhecendo as pessoas que frequentam e criando laços ali muito próximos, né, com a literatura e com as pessoas que compram os livros dela, com as pessoas que acompanham o café também, que tem uma cafeteria lá dentro da livraria dela, e ela vai fazendo amizade, vai criando um novo círculo ali de amizade, depois de uma vida um pouco turbulenta que ela tinha acabado de sair. Então é uma história muito boa de ler, vale a pena, tem bastante ensinamento legal. É aquilo, é um livro bem mais slow, né, bem mais lento, mas ele foi muito bacana de ler também na época que eu li, muito legal mesmo, e me motivou a querer abrir uma cafeteria, né, mas assim, deixa pro futuro. E depois disso eu finalmente terminei a trilogia Era Uma Vez o Coração Partido, que começou lá com esse livro, e depois veio Baladas do Felizes para o Nunca, que eu li ano passado, já os dois juntos, né, meio que quase seguidinho, e como demorou pra sair A Maldição do Verdadeiro Amor, eu só fui conseguir ler esse ano. E olha, foi um final ruim, perto dos outros livros, né, mas assim, a fantasia é maravilhosa, o universo é lindo, os personagens não tem como não se apaixonar por eles. Eu acho que das fantasias que eu li recentemente foi aí a melhor, mas o final foi um pouco deplorável. Eu acho que dada ao que veio aí de muito bom, foi fraco. Mas assim, ainda é um bom final, é um final esperado, mas eu esperava muito desse final, e ele não foi tudo aquilo. Aí eu fui pra uma pegada mais dark, li bastante coisa dark esse ano, até fiquei um pouco preocupada, mas assim, li muita coisa dark, começando com O 200 Vivantes, maravilhoso, me deixou um pouco ali desestabilizada? Deixou, é um livro assim bem denso, bem pesado, a história também é bem pesada, mas muito bom, muito boa escrita. Emily Brontë escreve lindamente, recomendo ler pela mesma vez na vida, muito bom mesmo. Assim,
épico. Claro, comecei o livro passando muito pano pro Heathcliff, muito pano pro Heathcliff, e até então eu era aquela pessoa que falava, vocês não gostam dele, mas eu gosto e ele tem um motivo pra ser assim. Aí, fui ler o livro, né, porque eu tinha só um pouco do que assistir nos filmes. Precisei mudar de opinião, não passo mais tanto pano pro Heathcliff. Ele foi se transformando sim num monstro, até então tinha uma justificativa, tinha um propósito, um motivo pra tudo aquilo. Mas aí, mais pro fim da vida, ele foi realmente virando um cara bem estúpido, bem errado em muitas escolhas. Então, assim, não passo mais pano pro Heathcliff. Mas eu gosto do personagem, é um bom personagem. Eu ainda acho ele melhor do que os outros, do que Catherine, do que o Earnshaw, do que o marido dela. Então, assim, eu ainda acho ele um bom personagem, eu ainda gosto muito dele na história. Mas eu não passo mais tanto pano pras coisas erradas que ele fez. Mas assim, recomendo, livro excelente, maravilhoso mesmo, leiam. Aí eu li também Teto pra Dois, não gostei muito, achei fraco em muitos aspectos. O plotzinho é ok, a escrita é fraca, é tudo muito fraco no livro, eu não gostei muito, né? Envolve e tal, é um romancezinho bobinho, tem muitos romancezinhos bobinhos aí que eu já li, que eu até gostei, mas esse daí foi realmente... não rolou, gente. É isso. Continuando, eu li o quadrinho da história da Fera. Eu achei muito legal a visão dos acontecimentos pelo Fera, né? E temos aí um HQ inspirada no live action. Então os personagens, os cenários são todos muito inspirados no filme com a Emma Watson. E eu achei muito bonito o quadrinho. É lindo, 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 lindo. Leiam. Pelo menos uma vez na vida, porque valeu muito a pena. É uma história que a gente já conhece, numa visão um pouco diferente, que seria a visão do Fera. E o quadrinho é lindo, então leiam. Depois eu li A Menina do Outro Lado, que é um mangá muito bonito, também meio dark, muito bonito, uma história muito bonita. Também me frustrou em alguns momentos, não nego. Eu esperava que a história fosse para um caminho, ela acabou indo para outro, mas a história é muito boa e o traço é tão fofo que não tem como você não gostar de alguma forma, sabe? É muito bonitinho. E tem algumas mensagens, sim, que eu acho muito legal quando histórias trazem mensagens que fazem a gente refletir. Então tem, sim, algumas mensagens assim. Então eu li os 11 volumes. Aí eu voltei pros romances bobinhos, Caída por Você. Foi legal, foi divertido. Tiveram alguns problemas. Vocês sabem que eu tenho problemas com romances bobinhos, né? Esses meio... slice of life, né, momentos da vida e uma coisa muito casual. Eu tenho um pouco de problema com livros assim, mas esse livro foi gostoso, diverte, ele tem uma pegada meio de Repente 30 que eu gostei bastante. Claro, não dá pra esperar muito, né, mas assim, eu gostei, foi uma história leve, legal, diferente, descontraída. Esperava mais, sempre espero mais de romances assim, mas eu acho que valeu a pena. Aí eu li Leitura de Verão, porque depois que eu tinha lido já Morro dos Ventos Vivantes e eu emendei com o Labirinto do Fauno, que ainda não passou na lista aqui, mas eu li os dois meio que juntos, um logo depois do outro, eu tava precisando de coisas mais leves, então eu li Caída por Você e Leitura de Verão meio que seguidinhos depois disso. Leitura de Verão foi bom, tivemos ali alguns momentos interessantes de aprofundamento dos personagens, eu gostei. Teve alguns pontos que eu não gostei, né, como acontece em muitos romances bobinhos, assim, tem muitas coisas, assim, do romance em si que eu não gosto muito, mas a história até foi boa, tivemos alguns focos bem interessantes. E aqui a gente acompanha uma mulher que passou por uma frustração na vida, o pai faleceu e etc, e agora ela precisa recomeçar. Eu gosto de histórias que precisam recomeçar, então eu acho que isso pontuou ali pra que eu gostasse desse livro, mas assim, não foi meu favorito, ainda não é meu favorito, mas eu gostei. Aí eu ouvi Jogos Vorazes. Eu comentei já que eu ouvi alguns audiobooks, né? Então, li a saga inteira de Jogos Vorazes em formato audiobook. Me apaixonei, é maravilhosa essa saga, em todos os aspectos. Os filmes já são excelentes, conseguiram superar, assim, absurdamente. Muito bom mesmo que a gente acompanha toda a jornada da Katniss, né? No mundo ali distópico de Jogos Vorazes, onde crianças são convocadas para participar de uma competição ali mortal. Muito bom mesmo. Não dá pra gente desvincular o ator com o livro, né, depois que a gente já assistiu os filmes, muitas vezes primeiro, mas eu acho que a atuação ficou muito parecida com a história, apesar de todos os pesares, né, e eu gostei muito, eu acho que foi muito bom ter aprofundado aí alguns detalhes com os livros. Inclusive me fez gostar mais do Pita, eu não gostava tanto do Pita, e a história realmente fez a gente gostar do Pita. Então, já valeu por aí, né? Porque o Pita é um personagem querido, mas eu pelo menos torcia pra ela ficar com o Liam Hemsworth, que era o
Não lembro o nome dele, mas eu vou colocar aqui embaixo. Então, aqui nos livros eu consegui torcer pelo Peeta, e era isso que eu queria. Eu queria conseguir ler e torcer pelo Peeta pra me fazer sentido. Igual eu quero ler um dia Harry Potter pra poder torcer pra Gina. E aqui aconteceu dessa forma, eu gostei bastante disso. Aí, como eu comentei, eu li O Labirinto do Fauno, baseado no filme do Guillermo del Toro, escrito pela Cornélia Funke. Cornélia Funke é famosa por alguns clássicos já, como Coração de Tinta e também O Senhor dos Ladrões. Então são fantasias infanto-juvenis muito boas. E ela, em parceria com o Del Toro, escreveram essa adaptação do filme. Então a história é exatamente igual ao filme. Claro, tem alguns detalhes ali de nuances, principalmente quando a gente fala do passado ou do outro mundo, né? Que não tem no filme. Mas assim, lindo livro, as ilustrações maravilhosas. O livro ele é todo assim preto, cinza, em tons de azul. Então vocês sabem que eu sou apaixonada por azul. O livro é lindo, lindo, a história é muito bonita. Me quebrou? Me quebrou. Eu acho que fazia muito tempo que eu não via o filme. Então assim, tinha momentos que eu não lembrava. Então, me quebrou definitivamente. Mas, muito bom, recomendo muito. Muito bonita a história. A história é sobre uma menina que conhece um fauno, né? E que ele fala que pra ela poder rever o pai dela, ela tem que cumprir algumas missões. São algumas missões macabras, sim. Mas, né, o sonho dela é rever o pai dela. Então faz sentido, pelo menos ali na mentalidade da criança, que tá vivendo um momento meio turbulento na Espanha, com guerras, a perda do pai, a mãe casando novamente e coisas do tipo. Depois eu ouvi A Lâmina Assassina, que é o primeiro volume de Trono de Vidro. Não gostei muito. Eu achei que a assassina podia ter mais momentos sendo assassina, não matando pessoas, mas assim, com um fervor de personalidade que ela teoricamente teria. Então eu acho que ela ficou muito passiva, né? Eu gostei mais de Acotar, eu gostei mais de um outro que também tá aqui na lista, que eu já vou falar, que é uma protagonista também meio com essa pegada, é caçadora, a outra ela é ladra, então ela já tem uma personalidade mais forte, então eu achei que faltou mais personalidade na protagonista, mas a história é boa, no geral é boa, não foi minha favorita, não é a saga que eu peguei esse ano pra ler, que vocês já perceberam, é Acotar, mas valeu a pena, foi bom, talvez eu pegue os livros pra ler. Vamos ver. Apesar de que são 9 livros, né? 9 ou 8 livros. Então, não dá pra garantir que eu vou ler. Mas assim, tá na lista, mas lá no finalzinho dela. Aí eu li mais uma HQ, Lore Olympus, que se passa aí num universo alternativo dos deuses do Olimpo. Numa situação mais real, digamos assim. E a gente acompanha ali o mito da Perséfone, né? Com o Hades, o casamento dela e tudo mais. O traço da HQ é muito bonito, é uma HQ um pouco mais madura, né, em alguns aspectos, um pouco mais infantil em outros. Eu não gostei de muitos detalhes, personalidade mesmo, ou de atitudes na HQ, mas assim, a base dela foi bem interessante, bem legal. Não li os outros ainda, justamente porque tiveram algumas coisinhas ali muito infantis que me incomodaram, mas eu me apaixonei pelo Hades. O Hades é maravilhoso em todos os sentidos, o traço dele é maravilhoso. Eu gostei tanto desse personagem que agora eu quero ler o final, só pra poder saber o que vai acontecer com esse personagem. Então assim, teve muitos pontos que eu não gostei, muitos que eu gostei, mas o que me faz continuar? O Hades. É isso, gente. É isso. Aí eu tive a brilhante ideia de ler Fogo e Sangue. Pois é. Um livro que no e-book tá contado ali por quase 1.200 páginas. Foi aí que eu diminui bastante meu ritmo de leitura, gente, porque eu fiquei lendo e ainda não terminei, porque eu comecei outros junto e não terminei. Tá lá, faltam 100 e poucas páginas pra terminar. Mas como eu já passei o final da segunda temporada de House of the Dragon, eu tô meio assim de terminar o livro. Mas ainda vou terminar esse ano. A história foi boa, eu esperava uma escrita um pouco diferente, né? Mas ela é muito livro de escola, livro de história de escola. Mas gostei muito, achei muito diferente, eu nunca tinha lido um livro desse jeito. É leve, por incrível que pareça, é um livro gigantesco, mas ele, por ter sido escrito dessa forma, ele acaba sendo leve de ler. E claro, tem os personagens de House of the Dragon que não tem como não se apaixonar. A gente acompanha aí toda a trajetória dos Targaryen, desde a origem, né, da conquista, até aí os últimos acontecimentos dessa grande batalha que a gente está acompanhando na série, com a queda aí dos Targaryen em muitos aspectos, que é aí a batalha Dança dos Dragões, que culmina aí na extinção dos dragões e também numa queda dos Targaryen. Claro, eles vão cair mais adiante, mas a derradeira derrota deles
começam aí depois da Dança dos Dragões. Aí eu voltei pro Dark, né? Falei pra vocês que eu li bastante coisa Dark. Voltei pro Dark. Precisava? Não. Queria? Com certeza. E li O Homem de Giz. Gente, assim, perturbador em muitos aspectos. Muitos aspectos. Gostei, não nego. Mas assim, o final não foi muito bom. Justamente porque a trajetória do livro foi tão forte, tão intensa, tão perturbadora, que eu esperava um final muito mais interessante. Faltou ali muitas conexões, foi meio que corrido esse final, meio que concluído também às pressas, então eu não gostei muito. O final foi bem frustrante, não leria novamente, não recomendaria, justamente porque são muitos momentos tensos que você acompanha ali na história para um final tão fraco. A Garota do Lago, que eu li aí faz uns 2 anos, eu acho, também era bastante perturbador em muitos aspectos, bem menos, mas também era. E teve um final muito bom, fez sentido o contexto ali pra tudo. Agora em O Homem de Giz, não. Então, assim, eu não gostei, gente, me perdoem. Foi bom até acabar, aí acabou e não foi mais bom, entendeu? Passou a ser frustrante. Foi, acho que assim, a leitura mais frustrante desse ano. Aí, como eu falei pra vocês, eu li o primeiro livro de ACOTAR de novo, porque eu tive muitos problemas na primeira leitura, até porque eu estava lendo num e-book, e aí o aplicativo deu tanto problema também salvando as páginas que eu tava lendo, as marcações que eu tinha feito, então eu acabei relendo ele agora em novembro, nesse último mês. Então, enquanto eu estava relendo ele, eu ouvi mais 2 livros, que foi Violeta e Pássaro e Serpente. Violeta eu não gostei muito. É uma história, assim, de vida, né, em muitos aspectos, mas eu achei a personagem chata, não tem como gostar dela, não tem nem como você se apegar às causas dela, então, assim, eu não gostei. É bem escrito, não nego, Isabel Allende escreveu lindamente nesse livro, mas eu não gostei da personagem, gente, então é isso, a gente acompanha a trajetória da Violeta desde quando ela nasce, até ali o final da vida dela, quando ela tá contando tudo isso pro neto, e a história desse neto, porque tem uma história turbulenta por trás desse neto e que pra ela precisa ser explicado até chegar ao ponto da filha dela e depois a gente entender por que ela que cria o menino, né? Então, assim, são muitos anos sendo contados, é uma história interessante, mas não gostei da protagonista, os outros personagens também não são tão legais, bem estilo Memórias Póstumas pra mim, que o protagonista também é tão imoral e tão sem graça que eu não consegui gostar dele, mas não nego, é um livro muito bem escrito, mas eu simplesmente não gostei. E acontece. Aí, Pássaro e Serpente eu gostei bastante. A protagonista ali, a Lu, ela é ladra, uma bruxa ladra. O universo fantasioso da história também é muito legal mesmo. Eu gostei muito da parte de traição, de descoberta, reviravolta. Então eu gosto de histórias que são assim. E eu já estou ouvindo a continuação. Então a continuação provavelmente eu vou terminar esse ano, vamos ver. Que é Sangue e Mel, se eu não me engano. E eu gostei muito. Gostei muito da franquia, muito bem escrita também. Tem algumas cenas que eu não gostei, acontece. As últimas fantasias que eu andei lendo tem bastante cenas que eu não sou muito fã. Mas no contexto geral a história é bem legal, bem escrita. Tem uma pegada meio francesa dos anos 1900. E eu amo essa época, não amo tanto assim o contexto francês, mas eu acho que o contexto francês dá todo um charme pra trama. Valeu a pena, acho que foi uma série aí que eu comecei que eu vou terminar porque eu gostei muito. E em meio a tudo isso eu li alguns contos, às vezes em viagem, esperando o dentista, coisas do gênero. E alguns dos contos foi do livro Lendas Japonesas, O Livro dos Dragões, que eu li alguns contos aí, muito bons, recomendo. Os dois são puramente fantasia, um mais pegada asiática, o outro um pouco mais europeu, mas muito bacana mesmo. Inclusive o Livro dos Dragões me fez bastante lembrar Nárnia, então eu gostei muito. Aí eu li também Louise e Noemi, Um Caso de Amor em Paris, e li também o Cupcake da Discórdia, que foram aí romancezinhos mais bobinhos, bem rápidos e bem gostosinhos de ler. Recomendo, até então eles estavam gratuitos, não sei se ainda estão, mas eu gostei bastante, foi bem divertida a leitura, então eu recomendo. É rápido, é simples, não dá muito aprofundamento, mas foi gostoso de ler. E aí, mais um livro dark, né? Garotos Não Contam Segredos, que é uma trilogia de vários continhos pequenos sobre um assassinato. É legal, eu gostei, né? Então aí já tá na nossa listinha pra continuar. Eu não continuei ainda, mas já tá aí na listinha pra continuar. Quem sabe aí, pra esse fim de ano, eu pego esses outros 2 continhos pra terminar a trilogia. Então pra terminar, eu tenho aí como foco
Corte de Névoa e Fúria pra terminar, eu já tô na metade. Não garanto que eu vou terminar esse ano, mas tá na lista pra terminar ainda esse ano. E terminar Fogo e Sangue, que eu pretendo aí pelo menos terminar 60 e poucas páginas que faltam ainda esse ano. E o que eu quero ler pra esse fim de dezembro? Quero ler talvez mais alguns contos ou mais algum romancezinho leve, porque como eu vou viajar, fantasia eu já percebi que não vai rolar. Então ou vai ter que ser contos ou romancezinhos mais leves, que não tem tanta profundidade assim, pra eu ter que lembrar, porque eu não vou lembrar, né? Conversando com outras pessoas, passeando em alguns outros lugares, eu tenho certeza que eu não vou lembrar. Então fantasia eu definitivamente não vou ler pra esse final de ano nas férias, vou ler mesmo romancezinhos mais leves e alguns contos. E também ouvi, né, a continuação de Pássaro e Serpente, porque no audiobook eu sento lá na estrada, no carro e coloco pra ouvir, então provavelmente Pássaro e Serpente eu acho que eu consigo terminar aí os audiobooks esse ano. Mas todos esses que eu pretendo terminar, ou que provavelmente eu vou ler pra esse ano, vão entrar na lista do ano que vem dos lidos. Porque eu peguei já, né, a Cotar que eu comecei em novembro do ano passado, pra esse ano, né, na lista desse ano. E pro ano que vem vão entrar esses livrinhos aí que eu tô terminando. Belezinha, pessoal? Então é isso, eu tenho aí um saldo positivo dos livros que eu li, fiquei muito feliz com a maioria deles, alguns eu não recomendo, mas assim, todos eles foram muito boas leituras. Li alguns livros mais dark esse ano, não sei se o ano que vem eu vou manter esse ritmo, porque eu achei que me deixou um pouco, sei lá, não sei explicar, ansiosa demais. Eu fiquei meio mexida com essas histórias que eu li, mas foram boas, no geral, muito boas. E eu recomendo, tá? Lembrando que esse foi só um vlogzinho, aqui eu trago outros conteúdos. Se vocês gostam de cultura pop, não esqueçam de me seguir, curtir e compartilhar, tá? Sempre tem muita coisa legal chegando, então vocês não podem ficar de fora. Lembrando que na Amazon, né, vocês compram com o meu link e patrocinam aqui o canal, além de ser o melhor lugar para fazer compras na internet. E alguns desses livros que eu falei estão no Kindle Unlimited e estão na Audible. Então, né, assinem com o meu link, me ajudem e, claro, paguem um precinho excelente pra ter aí um catálogo muito bacana. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Se não quer ficar longe, me siga nas redes sociais, porque lá tem muito conteúdo legal, tá? E é isso. Eu sou a Choco, esse é o canal Pipoca e tchau!